fortaleça nossas orações, que mande chuvas, que essa terra seca que existe em nós, que possa ser molhada pelas bênçãos de Deus, amém? Aleluia! É muito sério, igreja. É muito sério. Nós viemos aqui adorar. E você é a terra seca do Senhor. Que o Senhor quer encher nesta noite. O Senhor quer encher. Mas o Senhor só enche aquele que busca. O Senhor só enche aquele que busca. Se você quer buscar, você vai encontrar. Amém? Senhor, minha oração se tornou sequidão. Se tornou um deserto. Aleluia! Eu sou E até minha adoração já não passa de canções da repetida. Mais uma vez. Senhor, minha oração se tornou sequidão. Se tornou um deserto. E até minha oração já não basta de canções e palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva
tudo que você precisa para que você deixe de ser o que quer ser. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus! Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, eu quero fazer algo que eu fico feliz e traz temor também ao meu coração, é porque o Senhor tem confiado vidas ao pastoreio nosso dessa igreja. Pessoas que vêm, voltam porque gostou, né? Continua vindo, namorando a igreja até chegar o momento delas tomar uma decisão. Essa decisão que eu fico aí, né, com o coração ansioso. Uns, né, gostam do Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Eu já gosto do Salmo 70, né, apressa, Senhor, a me abençoar, né? Então, e uma família me procurou, querendo fazer parte dessa igreja. Então, com muita alegria, em adoração a Deus, porque nós sabemos que tudo que acontece é por causa dele. É ele que tem acrescentado essas pessoas a essa igreja. Então, com muita alegria, eu quero chamar aqui em cima desse altar a nossa irmã Vanessa, Cleide, Giovana e Maria Júlia. Aleluia. Vamos passar sentado. Vamos dar uma licença. Eu fico muito feliz. E a igreja tem que se alegrar nisso. Porque se a gente entender o papel da igreja, mesmo que é claro, nós temos que evangelizar, convidar, pregar a palavra, mas em Atos fala que a igreja perseverava em oração, em adoração a Deus, e o Senhor e acrescentava à igreja aqueles que deveriam ser salvos. Então, se a gente entendesse a igreja continuar em oração, em comunhão, em união, o Senhor só tem que acrescentar, porque a igreja dele, ele sabe quem que ele quer acrescentar. Então eu já falo para você, o Senhor não chamou você somente para ser visitante. Chegou um momento que você também que está enamorando, ainda não tomou essa decisão, ficar estaca. Tá bom? Ficar estaca por quê? Porque o Senhor tem algo para fazer por você e através de você nessa igreja. Vanessa, Cleide, Maria Júlia, cantora, que talento, viu? Como é o nome lá? João 20, né? Cantou tudinho aqui, ó, só o Senhor. E eu vi quando estava cantando, ela estava ensinando a dupla lá, né? Que ela se dizia. Perseveria firme, né? Não é cavaleira de jeito nenhum. Tem que guardar essa criança, porque a unção do Senhor está sobre a vida dela. Giovana, Cleide, eu fico muito feliz pela decisão de vocês. E como toda igreja, uma igreja nossa tem identidade, a nossa igreja também tem estatuto, tem normas, mas tem estatuto. Como todo estatuto que eu já conheci em algumas igrejas, eu tenho a certeza, a nossa não é fácil. Eu posso dizer, sem medo de errar, que o estatuto da nossa igreja é quase impossível você seguir.
mas nós temos que clamar todos os dias, misericórdia ao Senhor, pedir ajuda, para seguir o estatuto da nossa igreja. E o estatuto da nossa igreja está aqui, é a Bíblia Sagrada. Tudo que a Bíblia fala que vocês não podem fazer, vocês não devem fazer. E tudo que ela fala para vocês devem fazer, vocês devem fazer. Nós não negociamos esse princípio da palavra do Senhor, que é o estatuto, a doutrina da nossa igreja. E sabendo disso, é de livre expressão de vontade, de desejo de vocês fazerem parte dessa igreja. Aleluia. Eu já recebi, mas nós somos uma igreja e não só depende de mim, depende da igreja. Aqueles que querem se alegrar comigo e receber essa família que eu já também recebi no coração, com um ato de sim, se coloque de pé, adorando o nosso Deus. A comunidade do Missão Resgate. Estende as tuas mãos para cá. Vamos orar e abençoar a vida desta família. Senhor, graça te damos, meu Pai, por esta família que o Senhor tem acrescentado a essa igreja. Meu Deus, com muito temor eu peço ao Senhor, me dá sabedoria para os pastores, para os líderes, a cuidar desta família, como a menina dos teus olhos. Meu Deus, assim nós recebemos que esta família venha ser bênção desta igreja, mas também que esta igreja venha ser bênção na vida dessa família. Assim recebemos essa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Alguém nos visita pela primeira vez, segunda, terceira já é de casa. Não, né? Tem salinha, tem uns avisos aqui primeiro. Sábado agora, irmão, nós temos culto com mundo. Mulheres, venha para cultuar. Tem uma palavra de direcionamento para você, mulher. Venha participar. Venha que com certeza Deus tem algo para a sua vida de crescimento e de ensinamento. É claro que o ensinamento traz um crescimento, né? Eu falei em ordem invertida, por isso que eu falei. Então venha, sábado às 19h30, quer dizer então que não tem culto de jovem. Nós vamos ver aí, né, que a gente faz alguma coisa com o jovem no culto do lar. Né, com os jovens, somente jovens, porque todas as mulheres, até mulheres jovens vai vir, viu? E elas jovens têm que começar a dar aí com as mulheres, para as mulheres poderem ensinar também. Dia 10, irmão, nós vamos ter o dia da beleza. As mulheres e homens também, né? Vamos ter todo o procedimento com profissionais que têm ofertado o seu serviço. Se você é profissional em alguma área da beleza, procura a pastora Eliana, esteja falando mais que você pode vir, né? Temos manicure, pedicure, temos corte de cabelo masculino, feminino, podóloga,
Nós temos uma dobra das 8 à meia-noite. Quase à meia-noite, mas se tiver aqui, não deixa ele embora não, viu? Não, eu vou tomar conta da agenda. E eu vou fazer a agenda fodó. Procedimento, né? Todo tipo de estética, vamos ter um preço bem acessível também, tá bom? Se você pode divulgar, e também já procura a secretaria e faça aí a sua reserva, em nome de Jesus. Depois o irmão tem que me ajudar. Carta para Deus. Você, irmãos, não precisa ser pedido. Você tem algo para escrever para Deus? Ah, pastor, não precisa, eu vou orar. Sim, mas se você talvez tenha essa fé, quer escrever uma carta para Deus, você pode escrever na sua casa, trazer, colocar nessa caixinha amarela aqui, e tendo a certeza, irmãos, Deus vai ler a sua carta, tá bom? Nós vamos começar a orar também pela carta, a caixinha de correio da carta para Deus, tá bom? Quem está na sua fichinha, nome da sua família, a minha está aqui. Quem não tiver, aqui tem papel aqui, porque no final, hoje, é a terceira unção, representando, né, hoje o Espírito Santo, e a primeira unção foi do Pai, a segunda do Filho, e hoje é do Espírito Santo, a minha família aos pés da cruz. Você vai pegar aqui o papel, escrever seu nome. Se você não tiver, o obreiro aqui já pega aqui. Para quem não tiver, levanta a mão. Vou pegar, Lucas, pega aqui, e o Lucas vai estar levando para você aí, e você vai colocar a sua família, o nome da sua família, e nós vamos orar, e no final você vai colocar naquela caixinha ali, e com certeza Deus guardará a tua família. Quem encontrou Josué capítulo 24, versículo 14, aqueles que foram encontrando vão estar de pé. As crianças, Deus, nós abençoamos a vida das nossas crianças, que ao entrar nessas salinhas, tanto na Arca 1 quanto a 2, que elas sejam ministradas de uma forma que entenda e venha conhecer o Senhor. Assim nós abençoamos a ida e a volta delas, em nome de Jesus. Amém. Josué 24, versículo 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Vou ler aqui. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Repita comigo: sinceridade e verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servir ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos, sirva ao Senhor. Escolhei hoje, a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estava além do rio, ou os deuses dos amorreus, e cuja a terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Pode estar sentado na liberdade do Espírito Santo de Deus. Eu trouxe essa palavra de introdução, porque é uma introdução que eu vou estar agora falando de algo
que o Senhor dá revelação profunda, mas você tem que entender essa introdução, porque vai depender de você. Não vai depender do seu esposo, da sua esposa, não vai depender do seu pastor, vai depender somente de você. Repita comigo, vai depender de mim. Então eu peço que você empreste o teu coração, o teu ouvido para o Espírito Santo de Deus, e que você venha entender o que é que Ele quer falar com você. Olha, Josué, quando ele chama o povo, aqui nesse momento, ele reúne todo o povo, e ele expressa essas palavras que nós lemos, mas a gente tem que entender a trajetória desse homem, como a verdade da situação que ele estava vivendo nesse exato momento, porque no momento que ele escreveu isso, estava tudo bem, ele já estava ali, tinha conquistado a terra que o Senhor tinha prometido, que quando chamou ele, falou assim: Josué, aonde você colocar a planta do teu pé, eu vou te dar, eu vou entregar nas suas mãos, ninguém vai te resistir, você vai ser um homem valoroso, homem, aonde você for, você vai ser um vencedor. E quando chega aqui, Josué já estava com a idade um pouco avançada, ele já estava no momento ali de jubilar, descansar. A promessa para Josué, quando Deus fez a promessa, porque muitos aí têm promessa e estão falando: está demorando. Ah, mas até quando? Já tem anos que eu estou orando, Deus falou, mas até hoje não aconteceu. É porque Deus não trabalha no nosso tempo, do nosso jeito, é do tempo dele. Deus fala para Josué uma promessa: Josué, eu vou te dar uma terra, e não é qualquer terra, é uma terra valiosa que mana leite e mel. É uma terra, Josué, que você vai desfrutar dela, você vai descansar, você vai morrer nela em paz. Estava chegando esse momento na vida dele, mas a promessa até se cumprir, quando Josué recebeu a sua terrinha, a sua promessa demorou nada mais, nada menos que 40 anos. 40 anos lutando, batalhando, sem contar os 40 anos que ele passou também, junto com o povo de Deus ali no exército, no deserto. 40 anos que eles passaram ali, olha que ele não merecia. Começa a fazer a biografia desse homem, porque quando eles ali vão atravessar o deserto, ali Moisés manda 10 espias para espiar a terra, para trazer ali o que eles iam enfrentar, o que eles iam colher dessa terra. E desses 10 espias, 8 voltaram com o coração derretido, triste, preocupado, desanimado. Mas ali, Josué e Caleb não. Eles se posicionaram em quê? Não na circunstância, não naquilo que eles estavam vendo, porque a gente perde as nossas promessas, porque a gente fica olhando para as lutas, para as adversidades, para as batalhas, para as lutas, o que nós vamos enfrentar, e isso atrapalha a gente receber as promessas de Deus. Mas Josué não olhou para o problema, as dificuldades que iria enfrentar, para os gigantes que eles iriam enfrentar, para os guerreiros que ele lá que parecia gafanhotos, muitos, pessoas treinadas, armadas. Josué somente olhava para a promessa daquele que falou que eles iam conquistar aquela terra.
E quando eles que começaram os 8 falar das dificuldades, do medo deles, o que eles iam enfrentar, Josué se levanta. É verdade, o povo é gigante, o exército é enorme, mas porém, nós estamos debaixo de uma promessa de um Deus que é poderoso. E se Ele falou que nós vamos conquistar, pode ser gigante, pode ser muito, mas maior é o que está conosco. E por causa disso, do posicionamento desse homem, ele entrou na terra prometida. Aqueles que foram contra, que murmuraram, o Senhor falou assim: por causa de vocês, por causa de vocês. Quantos dias vocês passaram espiando? 40 dias. Então por causa de vocês que não acreditaram, que murmuraram, questionaram, esses 40 dias vão virar 40 anos de peregrinação até que todos morram. E fala que nenhum de vocês entra na terra prometida porque duvidou na promessa de um Deus que tudo pode, a não ser Josué e Caleb. Por isso que vale a pena persistir, não murmurar, não questionar, ficar em silêncio. Se não for levantar palavra de adoração, fique em silêncio, porque isso pode prolongar a sua caminhada no deserto. Josué passou por 40 anos ali no deserto, mas chegou o momento. Moisés não entrou. Deus ali sepultou Moisés e escolheu Josué para ser sucessor. Josué no momento estava com medo. Josué não estava acreditando. Josué estava olhando para si mesmo, e isso trouxe medo. É por isso que no capítulo 1 de Josué, no mesmo capítulo 1, Deus teve que falar para ele: não temas, tenha coragem. Porque Josué estava com medo. Além do povo ali ser obstinado, difícil de lidar, Josué também sabia que não era fácil levar esse povo para o local que o Senhor falou que iria dar. Na primeira luta, adversidade, o povo murmurou: como nós vamos atravessar o Rio Jordão? Quando nós vamos chegar na tarde cheia, tá no momento de cheia, não tem barco para atravessar esse povo tudo. A Josué começa a nos ensinar para a gente receber algumas promessas em nossa vida. Coloca a arca na frente. O que Josué quer nos ensinar na primeira travessia, na primeira batalha que ele teve que travar? Coloca Deus à frente das suas decisões. Coloca Deus na frente, sabe por quê? Porque quando nós colocamos Deus na frente, colocamos Deus como Senhor que direciona, que guia a nossa vida, as coisas começam a se abrir. O Rio Jordão se abriu, ele se atravessou em terra seca, chegando do outro lado, aquelas muralhas enormes, largas, impossível de ser derrubado. O que o povo falou? E agora? Vamos conquistar? Josué quer conquistar? Então, porque eu sei que vocês vão ter que andar aqui 7 voltas, 6 voltas, e na última 7 voltas, para evitar murmuração, para evitar você começar a falar, desanimar o seu irmão, você começar a falar com você mesmo, que tudo vai atravessar em silêncio. Sabe por quê? O que Josué está falando? Fique em silêncio, que o Senhor derruba a muralha que se levantou contra a sua vida. Para de questionar, para de reclamar, para de murmurar. Somente fique em silêncio, sabe por quê? Porque você vai ver o milagre que o Senhor fará para derrubar essa muralha que tem se levantado contra a sua vida, para você conquistar.
Assim os espias direcionou ele. O que ele faz? Mandou 3.000. A quantidade máxima que ele falou que era para mandar. Mas ele era humano. E nós somos humanos. Sabe por que nós perdemos batalha? Sabe por que algumas derrotas acontecem em nossa vida? Porque a gente fica ouvindo homens, a gente fica vendo as situações, o nosso intelecto, que a gente acha, o nosso achismo. E Josué, nesse exato momento, ouviu um homem. Ele olhou para a situação, e foi a única batalha que ele não consultou a Deus. Por que nós temos derrota? Porque a gente não consulta mais a Deus. É da tua vontade? Eu posso ir. O Senhor está comigo nisso. Mas a gente até fala isso, mas sabe aquele negócio de boca porque é só? A gente fala, Senhor, qual que é a sua vontade? Mas a verdade, a gente não quer a vontade de Deus, aqui é a nossa vontade. É por isso que a gente sofre. É por isso que coisas são perdidas, mortas. Porque a gente não quer mais o conselho de Deus. E assim Josué, depois disso, ele rasgou o coração diante de Deus. Aí Josué, Deus, o que eu devo fazer? Assim, assim, assim. E assim ele fez, conquistou lá e destruiu toda a cidade. E foi lutar com mais. Ele juntou 5 reinos, 5 reis contra Josué. Aquele homem, no momento ali, ele mostra para nós: é que vai ser difícil. Olha a quantidade do exército dele, são 5 reinos contra nós. E mais, a gente está guerreando, olha, vai ficar de noite. Eles vão ter vantagem sobre nós. Aí Josué nos mostra: ei, quem te chamou? Quem te entregou? Quem te falou que você vai conquistar? Foi Deus? Então não importa, o que você tem que fazer? Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, anunciarei coisas grandes que você não sabe. Naquele momento Josué olha assim e fala: lua, fica aí, sol, fica aí. E houve um dia, para quê? Assim Deus faz por você, para você conquistar, para você não ser frustrado, mas você tem que começar a entender que você precisa dele, você precisa clamar por ele, pedir ajuda a ele, parar de tomar suas decisões por emoções, por situações, e entender que ele tem o melhor para nós. E ele continuou lutando, conquistando. Mas quando chega aqui, quase chegando os seus mais de 100 anos, já estava velho, mas chegou o momento de me aposentar. Chegou o momento, mas nesse momento ele chama o povo, reúne todo mundo. Já conquistamos, todos nós já temos a nossa herança, a nossa bênção. Mas vem cá, eu quero falar algo para vocês. No versículo 14, ele fala assim: teme ao Senhor. Ele fala assim: teme ao Senhor, sirva a Ele. Mas vocês vão servir, não é só ter temor. Pastor, por que é o temor? Você está falando, não tem medo de Deus? Não. Temor é ter respeito. Temor é você obedecer a Ele sem questionar. Com todo respeito, faça respeito ao Senhor, respeite o estatuto dele. E o que? Sirva a Ele. Mas vem cá. Não sirva a Ele de qualquer jeito, não. Não sirva a Ele somente quando as coisas estão boas, não. Não sirva a Ele somente como um
sinceridade e com a palavra assim, o Senhor está em busca. Se está em busca, é porque está faltando, sim ou não? Ele está em busca de quê? Dos verdadeiros adoradores que adorem Ele sinceramente, em espírito e em verdade. É através dessa sinceridade, é através dessa verdade. Como que adorar o Senhor em espírito e em verdade? Eu adoro Ele, eu canto a Ele, eu oro a Ele, eu prego por Ele. E essa verdade, o meu testemunho, tem que ser verdade na vida daqueles que estão em redor de mim. Essa verdade que Ele espera que a gente expresse. Não adianta cantar, não adianta pregar, se você não cumpre aquilo que você canta, aquilo que você prega, aquilo que você fala. A verdade é essa. Não adianta falar que adora a Deus, que você está servindo Ele com sinceridade e em verdade, mas a sua verdade mostra você questionando, brigando, discutindo, xingando, fazendo coisas que abominam o Senhor. Será que isso é verdade? Aí no versículo 15 ele fala: até quando? Decida hoje. O Senhor está nos despertando para a gente decidir hoje. É dia de decisão, é dia de verdade, é dia de ser sincero diante dele. Vocês vão continuar fazendo essas coisas que vocês faziam? Vão continuar pecando, fazendo coisas que não agradam a Deus? Aí a gente fala: a pessoa está fazendo. Mas que eu já ouvi, não acredite. Fui evangelizar uma pessoa da minha família. Está fazendo coisa errada, você não deve fazer isso. Mas você acha que lá na sua igreja, a jovem lá que namora não está fazendo a mesma coisa? Não está, porque eu prego a verdade. E se está, está louco. Aí sabe o que acontece? A pessoa quer justificar o pecado com os pecados dos outros. Se ele pode, eu posso. Tá bom, ele está podendo, está pecando, está podendo. Ele pode e irá entrar no inferno, porque ele está pecado, está em pecado. Então você também pode entrar juntinho com ele, pode entrar até de vontade. Você quer isso? Eu acho que você falou misericórdia nos seus pensamentos. Ninguém quer. Ninguém quer isso. Aí Jesus vai falar assim: olha, vocês vão decidir. Vocês querem continuar no pecado? Vocês querem continuar fazendo as mesmas coisas? O problema é seu. Cada um vai prestar conta da sua vida. Aí Josué toma uma decisão, que essa decisão é pessoal. Não foi uma decisão conjugal, mas ele sabia quem estava do lado dele. Era uma mulher temente a Deus, ou uma mulher que servia a Deus. E ela assim: ó, vocês fazem o que vocês quiserem da sua vida, porém hoje eu decido. Hoje eu decido, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não espera o outro, não. O outro não quer servir, mas você tem que decidir por você. Você tem que decidir a servir, a honrar, a obedecer. Josué já estava ali no momento ali de aposentar. Tudo bem, mas ele está preocupado com o quê? Com algo que a gente não preocupa mais. A gente está vendo os sinais estão aí. Cada dia mais Cristo está mostrando: eu estou voltando, igreja. Se prepara, se santifica, foge do pecado.
o Senhor quer falar com você. Em Gênesis, capítulo 6. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Fazei para ti uma arca de madeira, de gofre. Um dia eu quero pregar somente essa parte, porque o Senhor pediu fazer uma arca de madeira, mas ele detalhou a madeira, gofre. Mas vamos continuar. Farás compartimento na arca de betume, por dentro e por fora, com betume. E desta maneira a fará de 300 côvados de comprimento da arca, é de 50 côvados de largura, é de 30 côvados de altura. Fará a arca uma janela de um côvado, aí acabará em cima, e a parte da arca porás ao seu lado, farei-as andares, baixo, segundo e terceiro, porque eis que eu trago. Quem trouxe? Pois eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo do céu. Tudo que há na terra expirará. Pode estar sentado. Já está todo mundo sentado, né? Meus irmãos, Deus fala com Noé. Deus se apresenta para Noé no momento que a terra estava cheia, dominada pelo pecado. Isso chegou na narina de Deus com um cheiro não muito agradável. Aí Deus fala no versículo 13, fala: olha, eu vou destruir toda a carne que assola a terra. Eu vou acabar com tudo, porque está cheia de pecado. Esse povo, olha, eu me arrependo de ter feito isso. Eu tenho mostrado, tenho ensinado, mas chega um momento que até o próprio Deus não basta. E Deus tem falado, Deus tem usado os seus profetas, tem mostrado os sinais aí que está acontecendo. Se a gente for olhar sobre a volta, estudar sobre a volta de Cristo, aqueles que estudou escatologia, que estudou sobre os princípios, os sinais da vida do Senhor, que falta mesmo para o Senhor voltar,
para vir buscar a tua igreja. Todos os sinais de Mateus 24 a seguir, dos princípios, quando estiver próximo ao Senhor. Aí o Senhor fala há mais de 2000 anos atrás: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Há 2000 anos atrás, e eles questionaram: Senhor, qual será o fim? Ali Jesus cai e fala: ninguém sabe, o Filho não sabe, somente o Pai. Aí entra Jesus Deus. Mas eu deixo para vocês quando estiver próximo, vou deixar os sinais: Pai contra filhos, filhos contra pai, nação contra nação, rumores de guerra, reino contra reino. E eu pensava que isso estava na parte governamental, política. Não. Reino contra reino é povo contra povo, igreja contra igreja, irmão contra irmão, pastor contra pastor. A minha igreja é certa, eu sou daquela igreja, porque só essa igreja vai entrar. Aquela guerra, vai naquela igreja, parece que entra na igreja de Deus, não. Isso é rei contra rei. Rumores de guerra, fome, peste, doenças incuráveis, pai matando os filhos, filho matando o pai. Não vai ter mais amor. O amor não vai ser de pouco, vai ser de muito. Vão se esfriar. E quando tudo isso acontecer, está à porta a vinda do Filho do Homem. Se a gente olhar, vai ser algo. E esse evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Se faltar algo para a volta de Cristo, só está faltando pessoas ainda que a gente não pregou o evangelho. Mesmo com o avanço da tecnologia, existe sim cidades, países que o evangelho ainda não chegou. Somente ainda é isso que está se segurando o arrebatamento da igreja para o aparecimento do anticristo. E se a gente olhar mais profundo, é por qualquer momento. Pastor, o que você quer dizer com isso? Deus avisou a Noé: eu vou destruir, eu vou mandar um dilúvio. É claro, Noé acreditou. Noé ali estava construindo a arca, e não foi fácil. Eu quis ler ali a trajetória do direcionamento de Deus da arca, porque naquele momento não tem esses aparelhos de hoje, não tem a tecnologia de hoje, guincho. Olha o tamanho dessa arca, 3 andares. Olha a expansão dessa arca. E ele teve que fazer o quê? Sozinho. Mas ele começou a fazer algo, pensar nas pessoas. Mas o que eu gosto dessa história, ele começou a pregar em sua casa. Ele começou a pregar para sua esposa. Ele começou a pregar para os seus filhos. Ele começou a pregar para as suas noras. E o que aconteceu? A família abraçou: vamos construir juntos. Vamos juntos. E ele pregava para o povo todos os dias: arrependei-vos e convertei-vos. Deus vai mandar um dilúvio, vai destruir a terra. E assim ele fez.
por anos. Quando apresenta, uns falam que foram 150 anos. Eu não encontrei. Alguns teólogos falam que demorou de 50 a 70 anos. Eu vou ficar aqui, a Bíblia diz para mim. No capítulo 5 fala ali quando Deus apresenta Noé, com 500 anos. E quando ele termina a arca, volta a falar do término da arca, eles estavam com 600 anos. Não sei, não importa, mas quer dizer que foi uma longa ministração, todos os dias. Meu Deus. O Senhor está falando. Até quando você vai continuar as mesmas práticas, agindo da mesma forma? E Deus está falando: para, abandona o pecado, honra sua esposa, ama sua esposa, honra seu marido, pais. Ensina os teus filhos aos caminhos do Senhor. Fuja da aparência do mal, fuja da idolatria, fuja da prostituição, fuja do adultério, fuja da mentira. Não dê lugar para o diabo. E o Senhor está falando, e a gente somente está escutando. É por isso que ele fala: quem tem ouvido, não para escutar, é para ouvir, ouça o que o Espírito está falando com você, igreja. Sabe por quê? Porque vai chegar o momento que vai acontecer, e aí você vai estar preparado para esse grande dia. Se você vai estar preparado, aí no versículo 14 ao 17 do capítulo 6, Deus dá um direcionamento para ele fazer. Não é de qualquer jeito. Vamos ser arrebatados, sim, mas não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Temos que seguir o direcionamento de Deus, temos que obedecer a palavra de Deus, temos que ser fiel, temos que começar a receber irmão, sabe de quê? Fanático, doido, porque eu sou desse tempo. Radical, irmãos, radical, é muito radical. Irmãos, se a gente não for radical, a gente não entra no céu, não. Porque hoje o Evangelho aí aceita e pregado é que tudo pode. E o Senhor aceita tudo. Não, o Senhor aceita todo mundo, mas não é assim que Ele aceita, não. O pecado faz essa separação. Chegou o momento, não é o momento mais de ficar brincando de vir na igreja, não, a descarga de consciência. Não é momento da gente ficar brincando de crente, não. Não é momento da gente brincar de ser obreiro, não. Não é momento da gente brincar de vir a uma igreja e falar que faz parte da igreja, não. Não é momento da gente estar com conversinha, picuinha, qualquer coisinha eu paro, qualquer coisinha eu desisto, qualquer coisinha eu saio. É o momento que da gente rasgar o nosso coração. É o momento da gente estar jejuando, orando, falar: senta aqui, meu marido, senta aqui, minha esposa, vem cá, meus filhos, vamos estudar a palavra de Deus, vamos orar junto, vamos para a casa do Senhor. Mas temos feito isso. O Senhor tem falado: eu estou à porta. Mas você precisa construir a sua arca. Você precisa construir a sua arca. Mas para construir essa arca, siga o direcionamento que Deus tem falado com você. Não é de qualquer coisa, não. Pastor, mas é difícil,
de obedecer. Irmãos, anos e anos não é fregando, nenhuma alma ele conseguiu salvar. Uma vez foi um chamado evangelístico quente no meu coração. Eu falei, nossa, mas ele foi um péssimo evangelista. E quando eu falei isso, o Espírito Santo vai abrir o meu coração e eu peguei esse momento. Ele foi um dos melhores de todos os evangelistas. Pastor, mas ele não ganhou nenhuma alma, miligrama, ganhou milhares de pessoas, foi um chumbo, e esses evangelistas renomados, as pessoas ganharam. Para mim, sou fã de Noé, sabe por quê? Porque ele ganhou a sua família. A Bíblia fala que Noé e toda a sua família entrou na arca. Toda a sua família. Muitas das vezes a gente está preocupado, sabe por quê? Trazer pessoas, evangelizar pessoas e esquece a nossa família. Sabe o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se a gente negar a nossa família, se você negar, estiver só pensando em você mesmo, se você só estiver pensando no outro, eu vou apertar mais muito. Você está pensando somente em vir à igreja, servir a igreja, e você esquecer a sua família. Olha o que o apóstolo Paulo considera essas pessoas. Mas se alguém não tem cuidado com os seus, e principalmente dos da sua família, o que aconteceu? Ele negou o quê? E é pior do que? A pessoa que nega a sua família é pior que um descrente, é pior que uma pessoa que não tem Cristo. E ele está falando para as pessoas que estão dentro da igreja. Vamos começar a lutar pela nossa família. Vamos começar a voltar os cultos no lar familiar. Vamos começar a ter um devocional. Vamos parar de deixar seus filhos que têm aí 10, 8, 12, 14, eu vou mais, com 20 anos de idade, ficar só envolvido no celular, nos quartos, fazendo sei lá o quê. Vamos. Eu aconselhei a mim, sabe o que eu ouvi? Um adolescente de 12 anos, tem senha no celular, não deixa os pais mexer no celular. E sabe o que falou para os pais? Tem que respeitar a minha privacidade. Eu tentei usar minha privacidade com meu pai com 16 anos. Esse olho aqui, meu aqui, ó, eu enxergo bem menos do soco que ele deu em mim, porque pensava que eu mandava no nariz e levantei minha voz para ele. Pastor, mas não vou fazer isso não, é? Sabe por quê? Que os filhos não respeitam pai e mãe? Porque a gente não ensina mais os princípios da honra. Se os filhos não estão respeitando pais, a culpa é sua, pais. Porque vocês não têm apresentado o princípio da honra, de obediência, que o Senhor ensina os seus filhos. Agora o filho faz o que quer. É melhor, eu já ouvi, é melhor namorar aqui dentro de casa, fazer sexo aqui dentro de casa, do que se eu deixar que ele vai para a rua, que vai para a rua, mas a sua casa é santa e você está construindo uma arca para salvar a sua família. Por que a gente aceita isso? Por que a gente não mais luta contra o pecado? Chegou o momento de nós despertarmos, igreja. Chegou o momento da gente lutar pela nossa família. Não é somente precisar de uma campanha, de uma unção,
de um papelzinho, você colocar o seu nome, para você lembrar da sua família. Chegou o momento de você colocar prioridade, e prioridade é a sua família. Prioridade é a sua família. Se você trazer isso, você não está e jamais vai negar a sua fé. E se a gente não negar a nossa fé, o Senhor diz: eu vou honrar a sua fé. Se você crer, se você ter fé, será salvo tu e a tua casa, a tua família. Mas está baseado em você agir segundo os princípios. Pastor, o que eu tenho que fazer? Noé nos ensina. No capítulo 7, no versículo 5 de Gênesis, Noé fez. Ele fez o que? Conforme tudo, não é só em parte, não é só aquilo que me convém, não é só aquilo que eu acho que é bom, que é certo. Moisés fez tudo o que o Senhor ordenou. O Senhor ordenou. Pastor, o que você quer dizer, meus irmãos? Se nós nos colocarmos fiel, com a fé inabalável, honrando a Deus em primeiro lugar, colocando prioridade à nossa família e aquilo que o Senhor colocou em nós, confiou em nós para nós fazer, ser obediente a esta palavra em tudo que o Senhor ordena, que o Senhor manda, que o Senhor direciona, nós vamos viver. Deuteronômio capítulo 28. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, e guardar, e seguir todos os seus caminhos, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito será quando entrar, bendito será quando sair, bendito será o teu ventre, bendito será o teu celeiro. Com um caminho virá contra ti, mas por 7 caminhos fugirá contra ti. O Senhor vai te colocar você é por cabeça e não por cauda. São 14 versículos de bênçãos que o Senhor tem para aqueles que determinam, que decidem ser fiel e obediente à palavra dele. Gênesis capítulo 7, no versículo 16. Depois que Noé obedeceu em tudo, construiu uma arca. Quando ele fez conforme o Senhor ordenou, quando ele abriu as portas da arca para os animais entrarem, cada um da sua espécie, 2. E depois que entrou os animais, aí, sabe o que aconteceu? Noé entrou. Irmãos, se preocupe em construir a sua arca e para a sua família entrar, sabe por quê? Porque vai chegar um dia que a porta da arca será fechada. E terrível vai ser esse dia. Vai ser dia de pranto, de choro, de desespero. Pessoas vão desejar a morte. Pessoas vão descabelar. Mas a arca está à porta para ser fechada. E sabe quem vai fechar? Eu amo a palavra do Senhor, porque a palavra fala, não foi Noé. Eu vou mexer com o emocional aqui, eu tenho que ser que tem mãe, tem vezes que mãe
como. Porque se Noé, no momento do dilúvio, vem, quando isso acontecer, se fosse Noé que tivesse fechado a arca, Noé tivesse visto aquele povo lá que não obedeceu, que não deu ouvido, que não acreditou, pelo menos salva meus filhos, salva meu bebê, olha, salva eu, salva aqui meu marido, salva minha mãe, minha mamãe. Nós somos humanos. Eu tenho certeza que Noé abriria aquela arca para tentar colocar pessoas. É por isso que a gente tem que parar somente nessa fala que Deus é amor. Deus é tudo de amor, mas é Deus de justiça. Justiça quer dizer sentença merecida. Ele pegou, converte, muda de vida. Para de pecar, para de pecar de ser crente. Isso é o amor. Mas quando ele vir arrebatar, quer tirar com força a sua igreja, aí amor é tirado, aí entra a justiça de Deus. E a Bíblia fala: a justiça dele é sem misericórdia. E a Bíblia diz, na parte B, do capítulo 7, versículo 16: E entraram, era macho e fêmea, de toda a carne, como Deus tinha ordenado. E o Senhor fechou o templo. E o escritor escreveu: o Senhor aqui, porque aqui, e entraram. Noé fez tudo conforme Deus ordenou, e assim aconteceu. Ponto e vírgula. Vai chegar um momento que acaba as nossas palavras, o que a gente tinha que fazer, a gente fez. Vai chegar um momento para nós aqui, para que entra a justiça de Deus. Aí o escritor fala assim, para quem entende de português, é quando a pessoa escreve tudo com letra maiúscula, a pessoa pode estar brava, gritando e talvez até desesperada, mas aqui o Senhor gritou: o Senhor! Eita, tinha um estado cochilando, eu pulo. O Senhor fechou a porta. Não é homem que vai fechar a porta, é o próprio Deus que fechou a porta. E o dilúvio veio, e aqueles que não acreditaram morreram. E se a gente não se posicionar, nós vamos ver essa porta ser fechada. O Senhor está falando: é tempo de busca o Senhor, se arrependa, se converta dos maus caminhos, volta para Ele. Para quê? Porque no capítulo 8, versículo 20, Deus abençoou a família para nos levantar. Deus salvou a família de Noé. E sabe para que aconteceu? Depois que aconteceu que acabou de luvar o Senhor, a primeira coisa que a gente fez, quem tem uma vida, uma arca construída de fidelidade, sinceridade, de obediência, mesmo nos momentos de tristeza, de perdas, de dores, de incertezas, essas pessoas, sabe o que vai fazer? Vai levantar o altar, vai adorar a Deus. Foi a primeira coisa que a família de Noé fez, e vai ser a primeira coisa
que a sua família vai fazer quando você se posicionar diante de Deus. E sabe quando a gente decide? Josué decidiu, Noé decidiu, e eles adoraram, e a obediência é um ato de adoração. E sabe o que acontece no versículo 21 do capítulo 8? A adoração, a sua fidelidade, a sua obediência chega diante das narinas de Deus com um cheiro suave e agradável. Se coloque de pé nesse momento. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4:18 fala assim: que as nossas orações e sacrifícios chegam diante de Deus com cheiro suave e agradável. A decisão é sua. A decisão é sua. A lutar pela sua família, a querer a salvação para você e tua casa. O propósito dessa família está sob a decisão de Josué. Decidam a quem vocês vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Depende de você. Curva sua cabeça. Seja sincero. Seja verdadeiro diante de Deus, que tudo sabe, que tudo vê. Se coloque, rasgue o teu coração diante dele. Você precisa ver algum conserto nesta noite. Que seja sincero, que seja de todo o teu coração, que haja arrependimento, que haja abandono, para que o Senhor derrame a misericórdia dele sobre você e toda a sua família. Senhor, que tudo sabe, que tudo vê, que esquadrinha nossa mente, conhece os nossos corações, até as palavras que antes saíram da nossa boca, o Senhor já sabe o que vai acontecer, o que vamos falar, o que vamos pedir. Mas através do arrependimento sincero e verdadeiro, meu Deus, que o Senhor guarde esta vida, que através dessa decisão, que o Senhor guarde esta família. Pai, confiamos totalmente a nossa vida ao Senhor. E assim, meu Deus, eu declaro a família, que toda a tua família entra nessa área, que seja salva, tu e toda a tua casa, através do nome. Amém. E amém. Você já pega o seu papel
herança. Sua família é bênção. Proteja. Ore. Coloque o Senhor como o Senhor da sua família. Que Deus continue abençoando, guardando e protegendo você e toda a sua família. Segunda-feira, 19h30, tem oração, tem horário aqui da igreja. Quarta-feira tem culto de propósito. Vamos ter convidados, viu? A Romilda vai gostar.
sua vida e toda a sua família. Fique aí perto da sua família, abrace ela, proteja ela. Vem cá, filhão, você está na família, vem cá, fica aqui perto da esposa, vem cá. Chame a Alice, vem cá, você vem, né? Nós que estamos servindo na igreja, nós também estamos juntos da nossa família aí, viu? Deus é o Senhor que constitui a família. Famílias essas que têm sido tão atacadas, tentando destruir vidas, casamentos, mas o Senhor hoje quebra toda a maldição, todas as palavras malditas, e todo o levante de Satanás contra a família que cai por terra em nome de Jesus. A família pertence ao Senhor, é protegida pelo Senhor. Assim, meu Deus, eu quero abençoar em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, todas as famílias, com grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o doce consolo do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre a tua família, em nome de Jesus.